É bom demais para passear também, né? E a gente aproveita aqui no Balanço Geral também com uma visita a São Pedro de Alcântara. Por lá um casarão chama muita atenção, principalmente pelo conteúdo que ele tem. É um museu alemão que resgata parte da história da imigração catarinense, tem tudo a ver com feriado, vai lá visitar. Quem passa por essa estrada de chão de concessão estadual e vê esse casarão assim exuberante e imponente, nem imagina como ele estava há alguns anos. O local em ruínas escondia parte de um passado da história de São Pedro de Alcântara. Uma história que foi revelada com o trabalho e a dedicação do Instituto Kauepke. Tudo começou em 2006 com a aquisição da casa e, a partir daí, um estudo intenso para o início da restauração em 2012. O primeiro ponto foi a restauração integral do prédio e a preocupação fundamental nessa restauração foi exatamente você manter ao máximo possível a integridade da casa, conforme deveria ser, e as pesquisas indicaram como elas eram no início da sua construção, no início do seu uso. A casa, construída entre o final do século XIX e início do século XX, abriu as portas para a visitação em 7 de junho de 2014. Um momento que encheu Anitta de emoção. Ela, que tem suas raízes em São Pedro de Alcântara, se dedicou intensamente para ver a história do local sendo preservada. Ela foi adquirida com o intuito de ser um centro cultural, de servir à comunidade. E isso tem sido feito e é uma coisa assim que nos deixa muito satisfeitas e muito... Eu acho que quem tem consciência e quem tem condições tem que preservar a sua história. Se você não conhece de onde você vem, quais são suas origens, eu acho que fica muito difícil planejar um futuro, né? Nesse mês, o local completou 5 anos como Museu Alemão. Quem visita o espaço viaja pela história da imigração alemã em Santa Catarina e descobre que São Pedro de Alcântara é a primeira colônia alemã do estado e que eram em casas assim que muitas famílias de imigrantes viviam. O museu preserva os costumes da época através dos móveis, das vestimentas, dos objetos. Guarda relíquias, como os brinquedos que vieram com os primeiros colonizadores e até as lápides de famílias alemãs tradicionais do estado. Com o trabalho de recuperação e restauro da casa, a preocupação foi preservar a história de quem construiu e viveu no local. A família Schweitzer foi quem ergueu a estrutura e deu a ela uma característica muito peculiar. Nós percebemos uma variedade e uma diversidade de elementos decorativos que não são comuns em casas, em construções desse mesmo período, seja dessa região ou mesmo de outras regiões. São elementos que remetem a um certo esoterismo bastante instigante, considerando que o construtor proprietário, pelas características convencionais, não seria de tradição esotérica. Pelo contrário, seria um homem católico, etc., absolutamente convencional. O museu, que fica a 5 quilômetros do centro de São Pedro de Alcântara, hoje é mantido pelo poder público e aberto à comunidade para as mais diferentes atividades. Nós ocupamos esse espaço, então, para divulgar parte da nossa história, né, com as visitas, e também ocupamos esse local aqui para cursos, desde a parte de culinária, como conhecimento técnico, de uma forma geral. E tudo isso motivou a visita do presidente emérito do Grupo RIC ao Museu Alemão. Seu Mário Petrelli conheceu todas as histórias e todo o trabalho do Instituto Kauepke para fazer do local um espaço de preservação do passado. Visitou a exposição e pôde ver de perto como os imigrantes viviam e como a cultura alemã contribuiu para o crescimento e o desenvolvimento da cidade de São Pedro de Alcântara. Em São Pedro de Alcântara foi a primeira colonização alemã do Brasil. A colonização de Porto Alegre, Nova Petrópolis, é de 40. Blumenau é muito posterior. Joinville é muito posterior. Os alemães de Santa Catarina entraram para São Pedro de Alcântara. E a Anitta, com esse espírito de paixão pelas coisas do passado, a memória, porque ela é de uma família que é a história política de Santa Catarina.
E em breve, o que se espera é que o local seja um ponto de parada ainda mais conhecido pela região. Para isso, o Instituto Cauêpque planeja trazer itens fabricados na cidade para dentro do museu. Nós vamos abrir aqui na casa, em parceria também com a comunidade, um posto para venda dessas iguarias que tenham sempre um fundo cultural ligado à imigração alemã. Inicialmente, um mix relativamente curto, mas interessante no sentido de ter bolachas, pães, bolo e alguns aperitivos que possam ser levadas pelas pessoas que passam aqui. E assim, toda essa história, presente na arquitetura e nesse trabalho de preservação, poderá ser sempre admirada e contada, para que assim o passado seja levado para o futuro pelas novas gerações. Eu me sinto assim, ainda no dever mesmo, de fazer identificação de pessoas em fotos e tal, porque a minha geração mais antiga, os mais novos não vão saber. Então, eu acho que cada um tem que fazer sua parte. Essa consciência começa na infância.